Japão. Uma terra de beleza, de tirar o fôlego e encanto atemporal. De montanhas cobertas de neve a serenos bosques de bambu, esta nação insular cativa a imaginação. Por séculos, o Japão tem sido um lugar de histórias cativantes e tradições duradouras. Sua história se desenrola como um pergaminho, revelando uma jornada cativante de resiliência, transformação e espírito inabalável. Vamos embarcar em uma jornada através do tempo. Exploraremos a fascinante tapeçaria da história japonesa. De lendas antigas a maravilhas modernas, descobriremos a essência desta nação extraordinária. Prepare-se para ser encantado pelo espírito do Japão. É um espírito que moldou o destino da nação. Lendas se entrelaçam com a história no passado antigo do Japão. Mitos falam da deusa do sol, Amaterasu, de quem se diz descender a linhagem imperial. Essas histórias são mais do que apenas contos. Elas revelam a profunda conexão entre o povo japonês e sua terra. Evidências arqueológicas apontam para a presença humana no Japão desde o período Paleolítico. O período Jomon, de cerca de 14.000 a 300 a.C., viu o surgimento de uma cultura distinta conhecida por sua cerâmica, enquanto o período Kofun, de cerca de 300 a 538 d.C., marcou a ascensão de clãs poderosos e a construção de grandes montes funerários, os Kofun. Esses primeiros períodos lançaram as bases para o desenvolvimento da sociedade e da cultura japonesas. São um testemunho do espírito duradouro do povo japonês. Os samurais, guerreiros ligados por um rígido código de honra conhecido como Bushido, emergiram como uma força poderosa no Japão. Sua lealdade, disciplina e proeza marcial moldaram o destino do país por séculos. O estabelecimento do shogunato Kamakura em 1185 marcou o início da era feudal. Durante esse tempo, senhores feudais poderosos, ou daimyo, governavam vastos domínios. Eles contavam com os samurais para manter a ordem e defender suas terras. A lealdade inabalável e o compromisso dos samurais com seus senhores tornaram-se lendários. Histórias de sua bravura e alto sacrifício continuam a inspirar gerações. O período feudal, embora marcado por conflitos, também viu o florescimento da arte, literatura e filosofia japonesas. O budismo Zen ganhou destaque, influenciando tudo, desde a jardinagem até as artes marciais. Essa era deixou uma marca indelével na psique japonesa, moldando seus valores e estética. O ano de 1868 marcou um ponto de virada na história japonesa, a restauração Meiji. Este evento crucial viu a derrubada do shogunato Tokugawa e o retorno do poder ao imperador. O Japão embarcou em um caminho de rápida modernização e industrialização, determinado a alcançar o Ocidente. O governo Meiji implementou reformas abrangentes na educação, indústria e exército. A tecnologia e as ideias ocidentais foram avidamente adotadas, transformando o Japão em um Estado-nação moderno. Fábricas surgiram em todo o país e ferrovias conectaram as principais cidades. Esse período de notável transformação lançou as bases para a emergência do Japão como uma grande potência no cenário mundial. Foi um testemunho da adaptabilidade e determinação do povo japonês. Seção 5 Sombras da Guerra. Uma nação testada. O século XX trouxe imensos desafios para o Japão. O crescente poderio militar do país levou ao seu envolvimento na Segunda Guerra Mundial, um conflito que deixaria uma cicatriz indelével na psique da nação. A guerra teve consequências devastadoras para o Japão. Suas cidades foram bombardeadas e sua economia estava em ruínas. Os bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki, em agosto de 1945, trouxeram uma destruição inimaginável e inauguraram a era nuclear. A rendição do Japão em 15 de agosto de 1945 marcou o fim da guerra, mas também o início de uma longa e árdua jornada de recuperação. Seção 6. Renascendo das cinzas. Uma potência tecnológica. Das cinzas da guerra, o Japão ressurgiu com notável resiliência. Os anos do pós-guerra testemunharam um milagre econômico, à medida que o país reconstruía sua infraestrutura e abraçava a inovação tecnológica.
Empresas japonesas como Sony, Toyota e Honda tornaram-se gigantes globais, seus produtos sinônimo de qualidade e inovação. O compromisso do Japão com a educação e o avanço tecnológico impulsionou seu crescimento econômico. O país tornou-se líder em eletrônicos, automóveis e robótica, transformando-se em uma potência tecnológica. Seu sucesso foi um testemunho do trabalho árduo, engenhosidade e determinação de seu povo. Seção 7. Uma tapeçaria de tradição e inovação. Japão moderno. Hoje, o Japão se apresenta como uma mistura vibrante de tradição e modernidade. Templos antigos e jardins serenos coexistem com arranha-céus imponentes e centros urbanos movimentados. O país manteve sua identidade cultural única enquanto abraçava a globalização. Formas de arte tradicionais como caligrafia, cerimônia do chá e arranjo de flores continuam a ser praticadas e apreciadas. Ao mesmo tempo, o Japão é um criador de tendências globais em moda, música e anime. Esse equilíbrio harmonioso entre o antigo e o novo é uma característica definidora da sociedade japonesa contemporânea. Seção 8. O espírito duradouro do Japão. Ao longo de sua longa e histórica história, o Japão demonstrou um espírito duradouro, uma capacidade de resiliência, adaptação e inovação. Da era dos samurais à revolução tecnológica, o povo japonês superou consistentemente a adversidade e emergiu mais forte. Este espírito é evidente na arte, na cultura e no povo do país. É um espírito de perseverança, de encontrar beleza na simplicidade e de abraçar a mudança enquanto honra a tradição. É um espírito que continua a inspirar o mundo. Seção 9. Conclusão. A jornada do Japão, desde os tempos antigos até os dias atuais, é um testemunho do poder duradouro do espírito humano. É uma história de transformação, resiliência e determinação inabalável. Ao viajarmos pelos anais da história japonesa, testemunhamos a evolução de uma nação que se reinventou consistentemente, permanecendo fiel aos seus valores essenciais. Da serenidade de seus templos antigos à energia vibrante de suas cidades modernas, o Japão oferece uma mistura cativante de tradição e inovação. Sua história é uma inspiração, lembrando-nos de que, mesmo diante da adversidade, o espírito humano pode superar qualquer desafio e alcançar a grandeza. Por favor, curta, comente, compartilhe e siga nosso canal para mais vídeos incríveis.